Olá, investidor, o meu nome é Wagner Caetano, começamos agora o programa Na Mira do Trader. Hoje, segunda-feira, 18/2/2019, 17 horas e 14 minutos. Fico feliz e honrado com a sua audiência, espero poder sempre trazer informação de valor, surpreendê-los positivamente. E quando chegarmos aqui a 9 mil inscritos já, né? Quando chegarmos a 9 mil inscritos, faremos em comemoração 10 estudos de pedidos do YouTube. Usualmente fazemos 5. E eu convido você que nos assiste a se inscrever, compartilhar o vídeo nas suas redes sociais e também participar da área de comentários. Você é bem-vindo. Nós falaremos de ações, mercados futuros, de vez em quando fundos imobiliários e também sempre de criptomoedas. Pessoal, hoje as bolsas americanas que nós acompanhamos diariamente, elas estão fechadas. Hoje é feriado, então nós não faremos os estudos do EWZ, tampouco do S&P, Dow Jones e índice Nasdaq, ok? Sobre as criptomoedas falaremos normalmente, né? Hoje um pregão de forte alta. Eu dizia para vocês que o Litecoin e o Ethereum, eles tinham padrões de compra, cá está o resultado, e o Bitcoin e o Bitcoin Cash não tinham padrões de compra, mas agora tem. Mas eu sempre deixei claro que entre a compra e a venda, eu preferia a compra, porque aparentemente estavam formando mastro bandeira, ok? Então é isso aí. Eu vou iniciar os estudos pelas bolsas Europa e Ásia, ok? Então eu tenho aqui uma forte alta na China e um mercado lateral na Alemanha, na Bolsa de Frankfurt, onde a minha história começou no mercado financeiro. Ainda em 2001 eu comecei a operar de fato aqui no Brasil em 2002. Pessoal, inclusive eu tenho um sócio atualmente que é o Johnny. Como que eu e o Johnny nos conhecemos? O Johnny me procurou, eu o treinei, o formei como investidor. E ele tinha perdas na Bolsa de Valores, tinha um histórico de alguns anos de perda. E ele falou, no dia que eu pagar a primeira DARF de imposto, porque ele poderia operar como estrangeiro aqui, mas ele não faz, porque ele tem dupla cidadania, né? Então eu acho que ele opera através de uma empresa que ele tem aqui, faz questão de pagar o imposto. E aí ele falou, no dia que eu recolher a primeira DARF, a gente vai abrir uma champanhe. E eu não bebo mais, eu gostava muito de vodka, de bons uísques antigamente, cervejas também. Eu não bebo faz uns 8 anos e eu bebi uma vez quando eu bebi um espumante quando eu fui conhecer um apartamento de um casal de amigos em Santos. Eu bebi uma vez que eu fui numa reunião, aconteceu algo muito bom, eu tomei 1 ou 2 chopes. Inclusive foi ali no Bar do Juarez, aqui em São Paulo, com uma pessoa que me ajudou muito na minha trajetória educacional na Bolsa. E eu tomei aí a gente tomou a garrafa, eu e o Johnny tomamos uma garrafa de espumante, porque ele recolheu a sua primeira de muitas DARF. Então um grande abraço a ele, hoje ele vive em Singapura e fala que lá é um país maravilhoso. Quem conhece, poder deixar algum comentário aí, muito bacana. Então um abraço ao Johnny, e ele é meu amuleto. Toda vez que o Johnny fala alguma coisa ou ele aparece aí, a gente arrebenta aqui nas operações. Então nós nos falamos aí nos últimos dias e eu espero que assim seja, né? Superstições à parte, pessoal, a energia positiva é sempre bom. Caros, indo aos estudos aqui, a Bolsa de Xangai faz um movimento natural, ela fez algo novo acima de média e ela está sendo atraída por esse gap, né? Simples assim, o gap está puxando os preços, hoje ela faz um novo pivô. E eu até dizia a vocês, acima da máxima do dia 19 nós temos compra e é isso, né? Está subindo, atraída pelo gap, mesmo que corrija, ela deve manter a sua inclinação altista. No caso do índice DAX na Alemanha, hoje tem uma liquidez reduzida mundo afora. A Bolsa da China foi impactada pela forte alta das bolsas americanas na sexta-feira, né?
Agora a Alemanha ficou de lado, né? Nós temos uma correção na parte alta do Marubozu, conserva um cenário altista, mas, por exemplo, um retorno até a média de 21 ou algo perto disso não muda a inclinação, a simetria. É uma mistura de V com oco invertido, então é isso, mais um oco invertido menor aqui, né? Um outro maior. Então essa leitura Ásia, mais especificamente China e índice DAX, né? Hoje eu estava falando com 2 alunos que eu encontrei. Eu fui num local comprar material de construção para as minhas obras, né? Encontrei 2 alunos. Eles falaram: professor, você começou o trabalho no YouTube em setembro de 2017, né? Eu falei: sim. Falando: pô, você nunca deixou de fazer o programa, né? Eu falei: não. Desde que nós começamos, nós não falhamos um dia. E eles me perguntaram e eu parei para refletir, nunca falhamos. Teve umas 3 vezes que eu vim de Maresias para cá, e aí eu gravei tarde, tipo um dia 10 horas da noite, de 11 horas, a gente pegou a abertura da Bolsa da China, mas gravei com energia, com prazer, porque, pessoal, é o meu recreio. O que eu faço aqui é com muita satisfação, então pode ser a hora que for. Eu faço e faço muito feliz. É um dos grandes momentos do meu dia, gravar o programa. Eu gosto de verdade de gravar, então... Gosto mesmo, só eu sei o quanto. Aqui a gente troca ideias, eu me expresso, eu aprendo, vocês comentam, eu preciso me preparar para estar em alto nível, então todos nós ganhamos. Pessoal, 2 coisas aqui no gráfico do Etiro. Lembra aquela minha máxima, quem opera criptomoedas tem que ficar esperto no final de semana? Quando que aconteceu o movimento de rompimento do triângulo? No domingo. Como a correção foi na parte alta do Marubozu do dia 8, eu já poderia ter comprado em qualquer desses dias, ficou dando sopa 2 semanas, e agora foi, né? É um momento ótimo de comprar? Putz, é complicado dizer isso, porque nós temos 2 Marubozus. Eu acho que sim, mas, por exemplo, nesse momento eu compraria meio lote, por quê? Se continuar subindo, você está dentro. Se corrigir, você tem margem de manobra para fazer um médio bacana. É a minha opinião, é a forma que eu vejo nesse momento. No caso do Litecoin, sempre em dólares americanos, né? O que ele fez? Ele corrigiu até um topo anterior. Nesse topo anterior, montou quase aqui uma estrela da manhã, né? Não é porque não tem o gap entre os corpos e foi embora. Simples assim, compra no topo perto de média. Agora o Bitcoin Cash, né? O Bitcoin Cash aqui primeiro. O Bitcoin Cash, ele tem um jeitão aqui, como dizia um aluno meu, tem cara, orelha e focinho de alta, né? Porque ele tem um oco mesmo, né? Aqui eu tenho uma cabeça, eu tenho ombro, 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 ombro. Então, ao romper 131 deu compra, né? E no caso do nosso... Lembrando que criptomoedas fazem parte do conteúdo da imersão. Eu vou falar como é que aplica o gráfico, falar de alguns fundamentos, corretora no Brasil, corretora fora, o que eu acho, como é que eu vejo, tá? Então faz parte, sim, da imersão. Eu só não entendi porque que não abriu o gráfico aqui. Bitcoin em dólares... Ontem o meu filho veio, a gente estava vendo o jogo Corinthians e São Paulo, né? Quarta-feira estarei lá no estádio, pessoal. Corinthians e Avenida. Quem me encontrar lá pode vir tirar foto, bater papo. Eu só não bebo cerveja junto, lá na parte de fora. O restante eu tô dentro. Ok? Como sempre, eu ficarei no setor leste, Corinthians e Avenida, irei na quarta-feira. Vai ser a primeira vez que eu vou no estádio esse ano. Eu andei envolvido com obras na praia, lançamento da imersão, que a gente vai ministrar agora em março. Eu não fui ao estádio, mas na quarta eu já comprei, iremos sim. E teria o prazer, como sempre, de encontrar alunos lá. Então, no caso aqui do Bitcoin, houve o Marubozu, máxima da metodologia Top Traders. Eu tenho o Marubozu. A correção, quando ela é feita na parte alta, é um sinal de continuidade do que nós vimos anteriormente. Então veio na média, é um mastro-bandeira, sim, né? E é isso, aí deu continuidade, entre a compra e a venda era favorável à compra, e é algo que favorece de fato os touros nesse momento. Então não tem EWZ, não tem... Deixa eu ver o petróleo.
Petróleo Brent dá pra gente observar aqui. Brent é o petróleo. Eu estava vendo outro dia, né? Boa parte dos meus alunos, eu tenho mais alunos que operam na Europa do que nos Estados Unidos. E tem essa história, né, pessoal? Com o Brexit, várias cidades disputam empresas do setor financeiro que hoje em dia estão em Londres, né? Principalmente em Amsterdã. Para quem não sabe, eu morei algum tempo na Holanda, mas eu morei em Eindhoven, não em Amsterdã. É como se fosse Campinas, digamos assim, Eindhoven, ok? Então o petróleo ele fez um descanso simétrico, está subindo, simples assim, sem novidades, já é o que a gente imaginava. Aí tem o Crude Oil WTI, negociado na NYMEX, em Nova York. Eu devo começar a negociar petróleo em breve, eu abri a minha conta numa security lá fora, inclusive estou fechando o câmbio entre hoje e amanhã, daí eles perguntaram qual que é a origem desse dinheiro que eu vou fechar câmbio. Na verdade, é lucro na própria conta da qual vai sair o dinheiro, né? Enfim, aí estava explicando isso e logo logo eu vou ter acesso. Dentro de uma semana eu devo ter condições de operar. Eu vou ver o que tá bom lá, mini contrato de S&P, petróleo, ou alguns ativos. De repente eu dou até uma palhinha sobre isso na imersão de março. Mas criptomoedas é normal. Criptomoedas, petróleo, a gente aborda, faz parte do conteúdo mesmo, tá? No caso do petróleo, pessoal, atenção. Por quê? Nós temos o 5573, que é a máxima do dia 4 de fevereiro, correto? E está rompendo, fazendo um novo pivô. Na verdade, não é exatamente um pivô, porque esse fundo aqui foi mais baixo que o anterior, mas é um rompimento de resistência importante. Caso não sustente acima de 5563, pode corrigir um pouco, sim. Seria o nosso velho e bom rompimento falso. Ok? Maravilha. Vamos falar de fluxo? Semana passada, os investidores estrangeiros teve vencimento do índice futuro, hoje vencimento de opções. Então os estrangeiros que tomaram um caldo aí no final do ano, eu nunca tinha visto isso, eles tomarem uma paulada como eles tomaram no final. E tomaram mesmo. Muita gente tem um monte de teoria para justificar, eles erraram a mão, pessoal. Erraram a mão no final do ano, simples assim. Eu sempre uso fluxo, só que não necessariamente entendendo que os estrangeiros estão sempre certos. Né? Eles tomaram um piau aí no final do ano, sim. E por que nós acertamos o movimento de mercado? Porque a gente não se prendeu a isso. Né? Mesmo eles estando na outra ponta, nós operamos na ponta contrária, tanto no final quanto no começo do ano, por isso que a gente acertou. Né? E eu estava lá em Bombinhas na primeira semana do ano, só acompanhando pelo celular o mercado subir, a gente comprado no índice, comprado nas ações. Para quem quiser ver isso daí melhor, ó, eu vou deixar a página de pré-inscrição da imersão no link. Eu falo das operações aqui, ó. Como é que a gente ganhou aí em poucos dias 8.640 pontos, em 6 semanas. Ok? Legal. Falando do fluxo. Então eles começaram na semana passada com 106.355 contratos na venda. Finalizaram com 135.985. Trabalharam vendidos, né? No mercado à vista, eles reduziram a venda, né? Então eles começaram com 697 milhões e acabaram com 155. Então, é um movimento complexo. Será que a gente consegue ver aqui dia 14? Sim, conseguimos. Então clicamos aqui. E o placar de Corinthians e São Paulo, eu errei o placar, mas o Corinthians ganhou. Eu falei que ia ser 1-0 gol de Jadson. O Jadson não jogou. Mas o Corinthians venceu com o Gustavo, que é o novo Anelka, o novo Drogba. Fala que é o novo Adriano seria exagero, mas é o novo Anelka, é o novo Didier Drogba. E quem tá falando isso não sou eu, né, pessoal? É o José Mourinho, né, que falou que ele tem perfil de jogador europeu, então... Enfim, Corinthians é Corinthians, mas como bom desportista, todos são bem-vindos ao canal. Inclusive, eu sempre troco ideias com o pessoal de vários times aí, nos damos muito bem. Eu torço sempre pro melhor ganhar. E teremos uma Liga do Cartola no Brasileiro aqui no canal. Pessoal, fazendo as contas aqui, eles estão vendidos em 419.832.000. Então aumentaram a venda no dia 14. Ok? Maravilha. Então vamos lá, vamos fazer os estudos do mercado, no mercado doméstico aqui. Eu vou começar hoje... Vou começar pelos ativos fixos. Eu gosto de fazer na segunda-feira, pegar sem fechar o pregão. Eu gosto de mostrar livro de ofertas, um mercado mais dinâmico. Então,
A Petrobras teve esse problema aí essa confusão envolvendo o ministro Bebiano. Eu tava falando, eu fui numa festa no final de semana, pô, eu só não ouvi o nome Bebiano, o ministro foi chamado de Bibiano, de Fabiano, menos de Bebiano. Mas é isso aí tinha um monte de entendido na festa, era o ministro Fabiano, eu ouvi de uns 2 ou 3. Maravilha. Pessoal, a Petrobras deixou um sinal de topo na sexta. Não é sinal de topo, é sinal de correção. Cá está, máxima e mínima mais baixa. Petrobras poderia tranquilamente buscar aqui 26,12, ela buscou 26,41. Tem algum espaço para corrigir, então é isso. Talvez até para formar um pivô de alta. Eu acho que ela vai vir aqui perto dos 26. É a minha opinião, nos 26,12, talvez na média de 21. Ok? No caso da Vale, observando no final de semana, se a Vale, por exemplo, cair até 42,36, ela pode fazê-lo sem, por exemplo, colocar em xeque a movimentação altista, porque ela poderia fazer um ombro, cabeça, ombro invertido. Aqui até eu tenho interesse em Vale, apesar de não operar papéis muito atrelados ao Ibov, porque seria um oco muito claro. Lembra que a gente acertou um movimento bem parecido na Semig ano passado? Né? Então, sei lá, 42,50 pode me interessar. Só que é assim, se eu estivesse comprado em Vale, onde é que estaria o meu stop? Abaixo de 45,13. Provavelmente eu estoparia hoje e colocaria o lucro no bolso. Ou abaixo da mínima do pregão anterior, que é 45,19. Então, se eu tivesse comprado em Vale, provavelmente eu venderia hoje e colocaria meu lucro no bolso. Comprado com base nesse engolfo aqui. Ok? Legal. Bancos. Banco do Brasil. Banco do Brasil deixou um padrão suspicious, como diria o poeta, na sexta-feira. Por quê? É um spinning top, máxima histórica intraday, até acho que em fechamento, né? Onde a máxima foi fora da banda de Bollinger Superior e a mínima ela foi até abaixo de um ponto importante, 54,65, e o fechamento foi dentro da banda. Isso é um sinal de topo. A mínima do candle de sexta é 54,27. O mercado provavelmente vai fechar abaixo, então teria mais algum espaço para corrigir. Simples assim. No caso de Bradesco, algo bem parecido, só que o spinning top é vermelho. Qual que é a mínima dele? E só que a máxima não foi fora da banda. A mínima é 45,65. Deve fechar abaixo, a não ser que tenha, sei lá, uma revolução nos últimos minutos de pregão. Então teria espaço até os 44, por exemplo, ou até 43,76 para cair. Então o mais natural para amanhã seria uma sessão de queda, uma sessão corretiva. No caso de YouTube, não é que seja um padrão preocupante, mas esse padrão chama atenção, preocupante para compra. YouTube tem uma região importantíssima que é em torno de 36,79. Foi fundo, foi topo em novembro, foi topo em dezembro, fundo incontáveis vezes em janeiro. E aí o mercado, inclusive, nessa correção aqui tocou. Claro que se YouTube romper 37,99, faz um pivô de alta, aí vai ser aquela euforia e tal. Mas dá uma impressão aqui de um ombro, cabeça a ombro. Isso não traz nenhum tipo de pessimismo nem nada, mas chama atenção porque se começar a cair, o mercado pode entender que, enfim, e caso exista a perda aqui do 36,06, faria um pivô de baixa. Eu acho que essa linha azul vai ser testada, eu acho que 36,43 vai ser testado, como eu acho que o 36,06 será testado ainda essa semana. E aí o pau quebra por aqui. Mas eu não consigo ver, por exemplo, o mercado reverter. Eu acho que o mercado pode corrigir. Ver, por exemplo, uma virada de mercado, nesse momento, para mim, aqui não soa como factível, mas uma correção, sim. Amanhã, por exemplo, acho que pode ter continuidade essa queda, sim. Inclusive, nós falávamos que a queda para essa segunda seria um caminho muitíssimo provável. Ok? Então eu vou falar a seguir dos destaques do dia. Para falar de destaques do dia,
Eu aqui vou colocar o rastreador do Cartezinha. Eu vou falar de BRDT3, que está caindo bastante. E vou falar de Via Varejo, que é a maior alta dentro dos ativos do Ibov que eu acompanho. BRDT3. A BRDT3, BR Distribuidora, né? Olha, se eu tivesse ação, ou eu venderia pelo menos uma parte ou tudo, eu ficaria muito esperto. Por quê, pessoal? É a mesma leitura ali de TUB. Como esse ativo é volátil, a impressão que nós temos é a formação de um oco. Então, como venceu o índice futuro semana passada, está vencendo opções hoje, muitas vezes é momento do pessoal repensar posições e tal. Eu acho que a bolsa passa por um momento que requer bastante atenção. E é um padrão parecido com o YouTube, parece um oco. Aí a neckline está onde aqui? Será que ela estaria por aqui ou um pouco mais abaixo, ou será que ela seria inclinada, né? Então é meio complexo. Só por outro lado, se você olhar, parece que tem um ombro, cabeça-ombro invertido também. Então, como eu gosto de tomar por base mínima do dia anterior, a mínima da sexta-feira foi 25,99. Então já teria vendido no intraday, porque é uma ação volátil. Essa é a minha leitura. Via Varejo eu acho um papel depreciado, mas é um ativo que ele segue com um beta diferente o Ibov, quer dizer, só que hoje está fazendo um movimento contrário. Geralmente, por exemplo, aqui, eu estou vendo o Ibov cair, né? Está caindo 1,22. Em teoria, a Via Varejo deveria estar caindo uns 6%. Só que ela está subindo, a temporada de balanço. Inclusive está testando a máxima aqui, 50,44. Isso é um sinal de força sobre uma região de suporte. Ok, então depois do dólar Ibov, índice futuro vai ficar para o final. Vou falar agora dos pedidos do YouTube. Ok? Hoje falaremos de fertilizantes Zeringer, que é um grande dilema, né? É fertilizantes Zeringer, Ehringer ou Ehringer, né? Uma vez eu falei com uma pessoa que trabalhava na empresa que foi meu aluno em Brasília, ele falou que é fertilizantes Zeringer. Ok? Cielo, Log, Pomo e Vivo. O meu filho outro dia me perguntou se tem ações de telefonia na bolsa. Eu falei, tem da Oi, tem da Vivo e tem da TIM. Ele dá Claro? Não, falei não. E aí ele queria saber se é bom de operar. Eu falei, olha, dificilmente eu faço operações. Eu fiz uma operação em imersão, uma venda na Vi24, nós ganhamos 9%. Eu acho que eu nunca comprei um ativo do setor, nem para mim, nem compartilhei em imersões. E setor de aviação também não gosto. Só Embraer, mas tipo Gol, quando tinha a TAM, Azul. Não, são setores muito complexos. O setor de frigoríficos é parecido, mas é um pouco menos maligno, digamos assim. Então, fertilizantes Zeringer, pessoal, na tela aí primeiro, é um ativo de baixa liquidez. Inclusive, quando nós estudamos a ação, nós traçamos esse triângulo e eu até comentei que eu achava que ia perder essa base e perdeu. É um ativo que eu não teria nenhum interesse, porque existe como se fosse um abandono do mercado pela ação e ela passa épocas assim, muitas vezes meses, Olha, por exemplo, aqui, meses, às vezes um ano, e ela dispara. Eu não sei até que ponto vale a pena ficar exposto num ativo desse. Agora, raciocinando, a ação em setembro do ano passado estava 10, agora está 2. Então é aquela história, se você vem de um grande lucro no dólar, eu não vou comprar para mim nem compartilhar com o meu grupo, que fique claro, daqui não vai fazer parte de imersão nem nada, mas assim... Falando, por exemplo, desse ano, em janeiro, ela começou o ano, chegou a tocar R$5 praticamente, foi a 4,89, a ação está 2,38. Depende se você vende um baita de um lucro do índice, no dólar, nas ações, aí você vai pegar, de repente, uma fração do teu capital, 1/3 de um lote que geralmente você coloca numa ação, põe lá e deixa, pode fazer sentido. Está descontada, de repente ela explode e você ganha uma bolada, é como se fosse um bilhetão, ok? Aí Cielo, a seguir. A Cielo, ela opera sobre uma LTA importante e ela tem um esboço de um oco também.
O oco ele não precisa ser necessariamente acionado, mas ele pode ter a base testada. Inclusive, quando a base é testada e não aciona, geralmente a ação dispara. E o que eu vejo aqui é se romper 11,34 faz um pivô de alta que levaria a ação para um outro patamar. Aí temos log N3. Log N3. A log é um caso sério, né? A ação sobe, 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 sobe sem parar. Se eu tivesse a ação, eu venderia hoje. Por quê, pessoal? Ela tem uma distância de média, nós temos um sinal de topo. É uma pinça de topo, não chega a ser um engolfo, porque esse candle de hoje teria que ter um pouco mais de corpo. É uma pinça para quem gosta de trabalhar com base em pontos de suporte e resistência. O stop ficaria abaixo de 8,84, mas eu venderia hoje, porque eu acho que daria para vender e comprar mais barato. Aí temos a VIVIT4. Faltou uma ação que eu não lembro, eu vou olhar na minha lista aqui. É a Pomo. Então temos aqui a VIVIT4. A VIVIT, aquela minha velha máxima, né? A ação faz um marobuzu desse aqui. A correção é oportunidade, geralmente a barra é duplicada, né? É uma ação que está em tendência de alta clara, mas não é um setor que me agrada muito. Esse setor eu compraria rompimento. Se ela romper 48,91, ela faz um pivô e ela leva a máxima de dezembro e de janeiro junto. Pode colocar os 49 e com certeza quebraria esse ponto aqui, 49,78. Essa ação eu trabalharia com rompimento, caso eu fosse operá-la. Aí temos a Pomo, que já entrou em imersão, acho que 2 vezes. Pomo é Marco Polo, tem uma penetração muito grande na China, né? A Pomo desenhou uma figura de distribuição, é um oco meio enrustido aqui, mas é. E essa simetria remetia a um alvo em 3,70. Ela foi, né? O alvo exato que seria 3,69. Fez um rompimento falso, aí na semana passada ela desenhou um arame e está subindo. Para quem comprou nesse fundo, onde é que está o teu stop? Não é que seja um stop, mas assim, o stop do position, até da swing trader mais longo, está no 3,66. Mas pessoal, uma porrada dessa pode ser um repique, porque o volume foi baixinho. Eu colocaria o stop abaixo da mínima do dia anterior, no caso 3,80. No caso amanhã, a mínima de hoje 3,80, 3,80 também. Né? O repique sem volume, assim, ainda mais com volume decrescente, ó, onde está a setinha aqui embaixo, não me passa confiança. Ok? Falemos do dólar. WDO H19, H de hiena. O dólar fez um movimento técnico, ele subiu, agora está voltando aqui. Estaria o dólar formando um oco invertido? Eis a questão. Nem sempre uma figura é confirmada, lembrem-se disso. Às vezes a frustração da figura traz um movimento mais forte do que ela em si. Mas existe o esboço sim. Né? O que eu falei para vocês semana passada? O rompimento da mínima do dia 12, que é o 3,707, mostraria alguma força, rompeu, está aqui subindo. Falando sobre o BOVA11, nós temos inclusive ele aqui no semanal, né? Pelo semanal ainda a média está distante dos preços, isso impede uma escalada, a busca no IBOV em si pelo 100K. E aí quando a gente pega o IBOV aqui, tem algo que me chama atenção, pessoal. O IBOV, o BOVA11, né? Qual que é a máxima histórica no IBOV em intraday? Eu sempre trabalho com intraday. 94,10, 95, né? 95,10. Então eu venho aqui. O meu ponto aqui é o 95,10. Legal. Então eu gosto sempre de marcar os pontos, para que eu tenha orientação e uma leitura mais rápida quando eu bato o olho no gráfico.
Aí, a gente viu uma sequência desde o pós-natal de topos e fundos ascendentes. E agora, pessoal, a gente tem um topo mais baixo que o anterior. Eu tenho isso aqui, ó. Correto? Eu tenho, querendo ou não, né, para os sonhadores dos 100 mil pontos. Outro dia eu vi no Facebook, o camarada falou que teve um analista que se diz trader, investidor, eu no caso, né? Na verdade eu não sou analista, não tenho CNPI, eu não trabalho em corretora, não trabalho em banca, eu sou um trader, investidor, compartilha suas opiniões, sou um professor. Simples assim, que é totalmente permitido pela CVM. E eu, não sendo profissional de análise, eu não sou monitorado pela APMEC, pessoal. Simples assim, a gente tem liberdade de expressão, de expressar as opiniões. Não sou profissional de mercado, não sou agente autônomo, não sou gestor, não sou analista, eu sou investidor pessoa física. Isso é plenamente permitido, né? Então, falaram que eu me gabei, que eu fui o único que acertou que o mercado iria corrigir aquela correção para os 96 mil pontos antes do 100. Se eu fui o único, eu não sei. Para eu falar, em nenhum momento eu falei isso. E para eu ou para alguém falar que eu fui o único, teria que pegar todo mundo do mercado, né? Talvez algumas centenas de pessoas, e ver o que cada um falou. Então é uma grande bobagem isso aí, isso pouco importa. Mas para o pessoal que sonha com 100 mil pontos, nós temos um topo mais baixo que o anterior. O que isso significa? Significa, eu acho que vai bater nos 100 mil pontos. Tanto que eu tenho carteira, pessoal. Eu tenho carteira full. Minha carteira está totalmente tomada, com possibilidade. Eu tenho uma carteira completa. Veja só. Eu tenho uma carteira completa, com 13 ações, sendo que uma tem peso 2. Como se fosse... É isso. Deixa eu ver aqui para não falar besteira. Eu sei que tem uma ação com peso duplo, né? É um ativo que tem um peso duplo na carteira. Deixa eu ver aqui, para eu não falar bobagem. Vamos lá, deixa eu ver. Eu tenho uma carteira... a minha carteira ela é dividida em 14 partes iguais, né? Só que JHSF é pública, então ela não entrou na carteira de dezembro, né? Então são 13 partes iguais, né? Na verdade são 14 partes iguais, só que tem uma ação com peso 2 e a JHSF faz parte da carteira antiga, então seria 14 partes iguais, né? Então quem está na carteira nova são 13 partes, a JHSF mais 12 ações, sendo que uma delas tem peso 2. Então tô full, tô comprado total. Só que muitas vezes, se tem correção, você pode trabalhar vendido no índice, por que não? Então assim, tem um topo mais baixo que o anterior, ó. O topo foi marcado sexta e hoje está desenvolvendo. Então qual que é o caminho mais provável? Que o mercado corrija mais um pouco para testar a média de 21 e essa linha azul que eu tracei aqui. Ok? Falando do Ibov, que negocia nos seus últimos momentos dessa segunda-feira. Tem o esboço de um oco, o que não significa que ele vai ser acionado. Aí eu falava com um aluno meu que opera no Credit Suisse, mas ele não trabalha na Suíça, ele trabalha em Hong Kong. Ele falava, professor, eu ouvi você falando que tem um ombro cabeça a ombro possível no Ibov. Cadê a neckline? Né? Eu falei, olha, ela pode estar aqui em torno do 94,660. Ele falou, pô, mas aí já penetrou e voltou. Ele falou, será que isso daqui não está mais com cara de um Três Montanhas? É possível, pessoal. Então esse diálogo com os alunos é uma possibilidade. É meio que um misto de ombro, cabeça a ombro com Três Montanhas. É uma possibilidade. A grande questão é que tem um topo mais baixo que o anterior também, que está acionando a mínima de sexta, né? Eu até comentava no cenário hoje que eu acreditava piamente num teste do 96,395, informe que eu faço de manhã, vocês podem entrar aqui, se cadastrar para receber, toptraders.com.br. E é isso, veio nesse ponto, e eu dizia até que eu acho que vai espetar a média de 21, eu acho que amanhã eu fará. E aí veremos, ok? Será que dá para traçar
Olha que loucura aqui, a Siri aqui do iPhone, eu tô falando e ela replicando aqui cada uma. Aquela reta que eu tracei no BOVA 11, dá pra... Essas retas, como vem de um ponto mais distante, né, não fica totalmente aqui fidedigno, mas é mais ou menos isso aqui, né? Tentando um ponto intermediário entre todas os fundos aí, o fundo marcado em dezembro e alguns toques aqui no mês de fevereiro. Então acho que essa reta vai ser testada, é a minha opinião, o que abre espaço pelo menos para uma correção no intraday amanhã, né? Para alcançar, aí pode formar uma sombra inferior e voltar, enfim. E olha a diferença de volume, né, pelo fato de ser feriado americano. E aí, por fim, nós temos o mini índice. Tem também aqui 3 topos. Eu tracei a LTA também, nesse caso pontilhada. O topo marcado na sexta-feira é mais baixo que o anterior, a mínima está sendo acionada, que é 97,935. Teria algum espaço sim até a média, essa linha que está aqui traçada. Vendo alguma coisa no intraday, pessoal? Aqui no 15 minutos acho que não dá para ver muita coisa, mas aqui, por exemplo, no 30 eu tracei essa reta também. O que gerou a queda de hoje foi a frustração de um mastro-bandeira por consequência acionamento de um triângulo. E o ponto a ser perdido aqui para trazer mais queda é 97,085, que foi praticamente fundo 2 vezes hoje, né? 97,085, 97,100. A esperança dos comprados seria fazer um fundo duplo aqui e o eixo estaria em 97,845, podendo trazer o mercado a 99,215 de novo. Mas acho que é mais fácil perder esse fundo do que acionar esse W. Mas amanhã veremos, ok? Então é isso aí, eu conto com o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Desejo uma ótima semana, pessoal. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Espero que eu possa agregar, trazer conhecimento e ajudar na sua informação como investidor, ok? Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, somos pessoas físicas, no desafio diário aí da Bolsa de Valores. Para mim, poder trazer conhecimento para vocês é uma honra, né? Então eu procuro me apresentar em alto nível, né, poder trazer conteúdos lúcidos aqui e, seja a minha opinião qual for, trazer um ou alguns dados, né, algumas bases para mostrar porque que eu penso daquela forma, justificando de maneira técnica. Forte abraço a todos, muito sucesso, seguimos juntos, valeu!